O que torna um armário tipo escaninho resistente aos abusos? Qual é o segredo para uma pizza congelada crocante? O que o seu lixo está fazendo nesses trilhos? E qual é o segredo para fazer lenços de papel apontarem na caixa? Descubra a seguir em Fábrica Acesso Total. Eles resistem ao aluno mais violento. Levam mais de 50 mil pancadas sem soltar a dobradiça. E ventilam um sanduíche apodrecido, mesmo com a porta fechada. Acha que 3 anos de ensino médio são difíceis de aturar? Imagine 50. Este é o tempo que armários de escolas podem durar, se forem feitos para suportar os maus tratos. Não surpreende que a maioria dos armários de escola sejam feitos disso, aço laminado a frio. Este tipo de aço é perfeito para armários por ser barato, extremamente durável e até resistente ao fogo. O aço chega à fábrica em rolos enormes, conhecidos como bobinas. Uma única bobina pesa mais de 4.500 quilos. O único meio de movê-las é com um guindaste suspenso. O aço entra em uma desbobinadeira. Que o desenrola e o manda como uma fita para uma grande prensa mecânica. O instrumento de corte da prensa exerce 150 toneladas de pressão hidráulica sobre a bobina, fatiando-a nos tamanhos adequados para as partes do armário. Neste caso, estão sendo cortados os painéis das portas frontais dos armários. Uma prensa de 200 toneladas e um cunho retangular perfuram um espaço no centro da porta. O espaço é para a reentrância, onde ficarão a maçaneta e a fechadura. Outra prensa de 200 toneladas perfura as ventilações. Elas vão evitar que fungos e outros micróbios proliferem em um par de meias sujas de ginástica esquecidas. A prensa da ventilação também dobra as partes superior e inferior das portas para montagem, enquanto prensas adicionais dobram as duas laterais. O ângulo da dobra é muito importante, porque se as extremidades da porta não ficarem niveladas, o armário não vai fechar direito e não vai aguentar pancadas. A montagem da armação das portas já está sendo feita em outra parte da fábrica. Primeiro, um funcionário solda 3 dobradiças em uma das peças da armação de aço. O soldador utiliza em cada dobradiça 95 mil volts de eletricidade, o suficiente para derreter o ponto de contato entre a dobradiça e a armação e transformá-lo em um único ponto de metal. A ligação é tão forte que o próprio aço vai rasgar antes que uma dessas dobradiças se solte. Um funcionário coloca as 4 peças da armação em uma máquina de solda, que utiliza outros 95 mil volts, criando a mesma ligação forte. A moldura concluída agora está pronta para o painel da porta. Elas são presas à porta por rebites em vez de uma solda permanente. Assim, um painel de porta danificado pode ser removido e substituído sem trocar o armário inteiro. Quando as portas estão totalmente montadas, está na hora de tomar um banho. Após um rápido enxágue e secagem, os armários entram em uma cabine de spray para receber um jato de tinta e o espírito escolar. A maioria das escolas pede uma cor personalizada, que pode combinar com as cores do time de futebol, com o mascote da escola ou até mesmo com os cadarços usados pela equipe de atletismo.
A tinta é feita de pequenas partículas de resina plástica tratada com uma carga eletrostática. A carga atrai as partículas de tinta para as peças do armário, assim como um ímã atrai o aço. A fixação é feita dentro de um forno que derrete as partículas de tinta e as funde ao armário. As peças saem do forno secas e prontas para receber os trincos com um espaço para as fechaduras que trancam os armários quando forem instalados em uma escola. Por fim, os funcionários separam as peças do armário em kits e os enviam para a escola onde serão montados no local. Dado o tempo que são feitos para durar, é possível que os armários instalados para a atual turma de primeiro ano ainda existam quando os netos deles ingressarem no ensino médio. O universo não é apenas mais estranho do que o imaginamos. Ele é mais estranho do que podemos imaginar. Eu não entendo por que as pessoas acreditam em coisas que não são verdadeiras. Semana de Mistérios Revelados. Continua hoje às 9, no Discovery Channel. Apresentamos o primeiro notebook desenvolvido especialmente para os amantes da música, com potência e qualidade de som de estúdio. Somente HP tem o Beats Audio by Dr. Dre. Notebook HP Envy Beats Edition com processador Intel Core i5 e fones de ouvido Beats by Dr. Dre. Compre em lojahp.com.br, em uma HP Store ou na loja da sua preferência. Biofenac Aerosol tem dupla ação. É analgésico e anti-inflamatório, ideal para contusões e dores musculares. É, gêmeos, né? Sabe como é que é? O que ele sente, eu também sinto. Aliás, essa contusão aí inchou em mim, rapaz. Pois é, quando eu saio com a namorada dele, é o cotovelo dele que dói, rapaz. Peraí, você saiu com ela? Temos que conversar sobre isso. Biofenac Aerosol. Dupla ação, duplo alívio. Age rápido na dor e fundo da inflamação. Biofenac Aerosol. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Chegou o Mitsubishi ASX. Mitsubishi ASX. Uma nova espécie de 4x4. Uma espécie urbana. Às sextas, em As Maravilhas do Sistema Solar, o Dr. Brian Cox nos mostra como as forças que moldam o Sistema Solar também estão presentes na Terra. E logo depois, em Mãe Terra, vamos ver como essas mesmas forças definem a história da humanidade. As Maravilhas do Sistema Solar, seguido de Mãe Terra. Novos episódios hoje às 10. A história da Inquisição na América Latina. Em Nome da Fé. Estreia domingo às 9, no Discovery Channel. O truque para uma boa pizza congelada é uma massa boa. Uma muito molhada nem vale a pena entrar no congelador. A massa é a parte mais difícil de acertar em uma pizza de massa fina. Por isso, essas pizzas não são nem parcialmente assadas quando deixam a fábrica rumo ao seu congelador. Tudo começa com uma bola gigante de massa feita todos os dias para que fique fresquinha. A massa mergulha em um funil em remessas de 90 quilos e é sugada para uma máquina que a divide em volumes individuais. Uma lâmina corta a massa em bolas de 170 gramas
que rolam sob um braço metálico e caem em recipientes separados em um ritmo aproximado de 90 bolas por minuto. As bolas de massa passam pela câmara de descanso, onde ficam 30 minutos para o fermento fazê-las crescer. Depois, uma prensa espreme cada bola, preparando-a para uma segunda prensa, que achata as bolas de massa em massas de pizza. Esta prensa é aquecida a 200 graus e usa 270 kg de pressão para assegurar que cada massa tenha a mesma espessura em sua extensão. Assim ela vai assar de maneira uniforme e terá uma textura consistente. Depois, um rolo cheio de pontas fura a massa, para evitar que as massas finas formem bolhas ao passar pelo forno aquecido a 315 graus Celsius. 80 segundos bastam para pré-assar a massa. O suficiente para deixá-la firme a ponto de segurar o recheio sem que cozinhe totalmente. Assim, a massa crua pode ser assada formando uma massa crocante no forno em casa. Um transportador helicoidal permite que as massas já firmes esfriem por 30 minutos. Esta viagem lenta permite que a umidade retida na massa evapore, garantindo uma textura crocante e consistente na massa inteira. Agora está pronta para o molho. Cada massa passa sob um olho elétrico, que envia um sinal para o mecanismo de molho, que despeja a quantidade perfeita de molho sobre as massas. Depois, os recheios chegam para cobrir a pizza. A linguiça entra primeiro por ser mais pesada e para ficar presa no lugar pelo queijo. Uma grelha revolvente sacode a linguiça para espalhá-la antes que ela caia sobre a massa. O queijo mussarela é ralado dentro de uma máquina. E em seguida, salpicado sobre a linguiça. Depois, longos bastões de pepperoni presos em tubos metálicos se movem para frente e para trás sobre um fatiador. E as fatias recém-cortadas caem sobre as pizzas. Por fim, uma mistura de legumes assados vai por cima de tudo. Um aquecedor a 260 graus amacia todos os recheios. Ele não cozinha nada, apenas derrete levemente os recheios para que fiquem no lugar durante o processo de congelamento. Uma salpicada final de queijo recém-ralado para que ele possa derreter completamente quando a pizza for assada em casa. Depois, 20 minutos neste congelador helicoidal, resfria as pizzas a 34 graus negativos. O congelamento profundo conserva a pizza, garantindo o sabor dos ingredientes frescos, para que possa ser liberado quando a pizza for assada. A embalagem a mantém fresquinha. E se for assada hoje ou daqui a 6 meses, o forno da sua casa vai liberar os sabores que foram conservados nos ingredientes, oferecendo aquele sabor fresquinho da pizzaria e sua textura crocante. O destino de um trem de carga de 50 toneladas depende literalmente disso: o dormente ferroviário. Dormentes formam a base para os trilhos metálicos das ferrovias e durante séculos eles foram feitos de madeira. Mas olhe de perto. Este dormente, na verdade, é de plástico.
Acontece que certos tipos de plástico são fortes o suficiente para suportar um trem, porque são flexíveis a ponto de envergar em vez de quebrar sob o peso. E podem ser melhores que a madeira para dormentes por não sofrer a ação do tempo nem apodrecer. Mas onde eles encontram plástico tão resistente? É possível que haja algum agora na lixeira da sua casa. Cerca de 122 toneladas de plástico reciclável chegam a esta fábrica no Texas todos os dias. O plástico picado parece confete. E, surpreendentemente, ele vem de vasilhames de leite e detergente usados, sacolas plásticas e outros recipientes. Este lixo caseiro comum é ideal para dormentes ferroviários por ser polietileno resistente e de alta densidade. Polietileno tem uma estrutura molecular densa e forte, que é moldável e durável, além de não derreter sob o sol. Para iniciar um lote de dormentes, colocam-se 230 kg de polietileno picado em um misturador. Junto com pneus recicláveis, minerais e outros ingredientes. A mistura exata de minerais é um segredo comercial, mas dá ao dormente resistência à compressão, enquanto a borracha do pneu dá a ele resiliência e tenacidade para absorver impacto máximo. E é parte do plástico reciclado que aglutina a mistura. Moedores dentro da máquina criam tanto atrito e calor que os ingredientes derretem e viram isso. Uma enorme massa preta com a consistência de creme de amendoim. Cada lote de 230 quilos gera material derretido suficiente para fazer 2 dormentes. E como uma máquina gigante de fazer linguiça, uma extrusora usa um parafuso enorme para empurrar a massa densa e pegajosa para uma forma gigante que tem 18 centímetros de largura, 18 centímetros de altura e 2,75 metros de comprimento. Tamanho e formato do dormente ferroviário padrão. Quando preenchidas, as formas pesam em torno de 320 quilos. Então, o guindaste issa uma de cada vez e as coloca em um banho de resfriamento. Água fria circula em torno das formas para enrijecer o plástico dentro delas. Leva 2 horas para um dormente enrijecer o suficiente para sair da forma. Então, uma alavanca na forma é liberada para abrir uma porta e pistões hidráulicos empurram o dormente de plástico para fora. Os dormentes ainda estão com o interior mole, então passam mais 10 horas resfriando para enrijecer completamente o plástico e a borracha, formando um bloco sólido. Cada dormente passa por testes rigorosos porque seria desastroso se um único dormente falhasse. Os dormentes são apoiados em 2 suportes distantes 143,5 centímetros, exatamente como estariam em um trilho. Um braço gigante exerce uma força de 4.500 quilos, simulando o estresse causado por um trem de 50 toneladas. O dormente deve envergar até 2,5 centímetros sob o peso. Se não envergar, está quebradiço demais para aguentar um trem e é descartado. A maioria dos dormentes passa no teste e vai para uma esteira onde uma máquina hidráulica pressiona placas de óleo quente em 3 lados do dormente, derretendo uma textura em forma de losangos na superfície. A textura ajuda o dormente a ficar no lugar, aderindo ao cascalho ou brita onde o trilho se apoia. Se as superfícies ficassem lisas, os trilhos poderiam escorregar e o trem descarrilar. Os dormentes plásticos são empilhados em um pátio e levados de trem para se tornar parte da ferrovia abaixo dele. E a cada 1.600 metros de trilho, encontra-se um novo destino para 2 milhões de garrafas plásticas, 9 milhões de sacolas e 10 mil pneus. Quem poderia pensar que nosso lixo tem tanta utilidade?
O universo não é apenas mais estranho do que o imaginamos. Ele é mais estranho do que podemos imaginar. Eu não entendo por que as pessoas acreditam em coisas que não são verdadeiras. Semana de Mistérios Revelados. Continua hoje às 9 no Discovery Channel. When marimba rhythms start to play, dance with Blue me. Seduction. Be sexy. Be yourself. Antonio Banderas. Alpha é o cara para quem o luxo deixou de ser só o relógio e passou a ser o tempo. Que não corre mais atrás da bola porque sabe onde ela vai estar. Alpha é o cara que continua fã de rock and roll, mas descobriu que em certos momentos o silêncio é melhor. É o cara que trocou o se dá bem pelo entender as mulheres. Alpha é o cara ligado em mulheres, estilo, esportes, viagens e carros e que agora tem revista. Alpha, você é o cara. Essa é a sua revista. Família toda na estrada sozinho, na praia ou na cidade, curto o caminho, don't worry. Be Suzuki. Crianças brincando num dia lindo, vivendo a vida sempre sorrindo, don't worry. Be Suzuki. Be Suzuki. Be happy. Suzuki, entre e divirta-se. Em um mundo onde eles dominam, ele já viajou muito e transformou verdadeiros monstros em anjos. Mas agora, ele enfrenta o maior desafio de todos. César Millan, no Discovery. Ele pode não voar, mas é um herói para muitos. Novos episódios de O Encantador de Cães, a partir de quinta, 28 de abril, às 8, no Discovery Channel. Queremos acreditar que existe uma razão para tudo. Mas há coisas neste mundo que são estranhas. Que parecem desafiar a lógica. Crer ou não crer? Nova série estreia quarta às 10 no Discovery Channel. Pegue um lenço e outro emerge da caixa. Mas como? É porque cada lenço dentro da caixa é conectado ao outro por uma série de dobras complexas. E essas camadas precisam se formar antes mesmo do lenço ser feito. Senão, um lenço não poderia levar ao outro. Os lenços começam com imensos rolos de papel macio, super absorventes, ultra leves e de folha dupla. Cada rolo pesa até 600 quilos e possui material suficiente para produzir mais de 300 mil lenços. Mas 2 rolos deste papel precisam se juntar para fazer os lenços de uma única caixa. Assim, o papel pode ser acomodado para a dobra interna que será feita mais tarde no processo. Um rolo de papel alimenta uma máquina acima do rolo, enquanto o outro a alimenta abaixo do rolo. Sem essa disposição de camadas, os lenços não poderiam ser dobrados de modo a emergir da caixa. Para manter o controle da quantidade de material que entra em cada caixa, um rolete estampa cada folha a cada 20 metros com uma marca d'água atóxica. A marca só pode ser vista com luz negra e é usada depois para ajudar a separar os lenços para encaixotá-los. Outra série de rolos dobra as camadas gêmeas do lenço em cada rolo que formam a folha dupla.
Isso cria os padrões decorativos vistos em alguns lenços de folha dupla. E evita que as camadas se separem quando os lenços são puxados da caixa. Mas antes que os lenços possam ser cortados e encaixotados, os dois rolos de lenço se juntam dentro de uma máquina dobradeira. Esta máquina utiliza dedos mecânicos para cortar o papel em tiras longas do tamanho do lenço e depois faz as dobras internas das laterais, alternando entre os dois rolos, assim os lenços são sanfonados juntos. Os lenços saem em tiras longas, mas com a largura certa dos lenços prontos. A luz negra revela a marca d'água que indica exatamente 100 lenços. Isso indica ao funcionário onde separar os lenços no corte. As longas remessas de lenços entram em um cortador de papel, que utiliza uma lâmina circular para fatiar as tiras em lenços individuais. Maços contendo exatamente 100 lenços saem do cortador de papel, prontos para serem encaixotados. Ventosas acopladas a um braço giratório pegam uma caixa para cada pilha de lenços, enquanto chapas de metal apertam as pilhas de lenços e empurram cada uma para sua caixa. Braços mecânicos dobram as laterais da caixa ao redor dos lenços. Um segundo braço dobra a aba inferior. Uma camada de cola é aplicada. E uma pá giratória força a aba superior sobre a cola. As caixas prontas saem num ritmo de 80 por minuto. Assim, sempre haverá um lenço pronto para sair da caixa quando você precisar. Versão brasileira DPN Santos.